muito boa tarde para você, caro ouvinte. Olá, queridos irmãos e irmãs. Que alegria estarmos juntos em mais uma edição do nosso programa Encontro com as Paróquias, aqui pela Rádio Catedral FM, a Sintonia da Felicidade. Hoje vamos até a Zona Oeste do Rio de Janeiro, mais precisamente a Taquara. É isto, a Taquara, para conhecer um pouco mais da caminhada pastoral e vocacional do padre Jefferson Araújo de Oliveira, pároco da querida paróquia Sagrada Família, do nosso saudoso amigo Cônego Roberto, né? Muito boa tarde, padre. Boa tarde, querido amigo, padre José Brito, terceiro, fomos formados no seminário, crescemos juntos, somos da mesma turma, né? Fomos da mesma turma aí de ordenação sacerdotal, né? E agora estamos aí, falar um pouquinho daquela minha realidade lá, que na verdade é uma realidade que já era conhecida minha, né? Eu fui seminarista, fui diácono, vigário paroquial lá, trabalhei lá de 1999 a 2003, aí depois saí, fui desbravando o mundo do Rio de Janeiro com outras comunidades, irmandades, e depois, infelizmente, com a morte do nosso querido saudoso padre Roberto, em 23 de julho de 2023, retornei lá a pedido da arquidiocese, porque eu conheci um pouco o padre Roberto, nosso querido Cônego Roberto, né? Padre Roberto, né? Ele foi meu padrinho de ordenação sacerdotal, aliás, só único, né? E acreditando que eu conheci um pouquinho mais do padre, da paróquia, não queria uma ruptura muito grande, nenhuma das palavras do cardeal, não nada de ruptura muito grande. Mantém lá o que já tem e procura também acrescentar essas atividades. Então, uma história grande, bonita lá, né? Naquela comunidade que nós aprendemos a amar, aprendemos a crescer, aprendemos a valorizar bastante, com muitas capelas. Que vai ser a nossa conversa aqui, de nosso bate-papo aqui, querido padre José Brito. O primeiro ponto que quero conversar com o senhor é sobre a sua vocação, padre. Vamos lá então, vamos lá. Como é que começou essa vocação? Vamos lembrar essa história aí, essa história longa, né? Na verdade, minha vocação começou no seminário menor, né? Eu entrei para o seminário menor do Rio de Janeiro, né? Fiz um ensino médio no seminário menor, no querido Instituto Padre Leonardo Carressa, que hoje, felizmente, fechou, né? Foram 3 anos lá. O senhor tinha quantos anos? Na época, eu estava com 16 anos, com 16 anos, né? Padre Divino, Dom Roque, todo o setor da Dom Roque. Dom Roque era seminarista, como nosso formador, Diácono Roque, Padre Roque. Então foi um período depois. Depois ingressei no seminário maior, né? Os estudos de filosofia, naquele tempo eram 2 anos de filosofia, né? E 4 teologia. Então toda a caminhada de 9 anos aqui no seminário arquidiocesano de São José, né? Seminário menor e seminário maior com filosofia e a teologia. E o seu processo de discernimento, padre? Houve algumas dúvidas, momentos difíceis? Como é que foi? Assim, vamos pensar assim, a minha paróquia de origem mesmo é São José Operário em Realengo, né? Do querido Monsenhor Vitorino Virgílio, já falecido, né? É uma paróquia sempre muito vocacional lá na época com o Monsenhor. Vários sacerdotes, várias vocações sacerdotais também, né? De pessoas consagradas se originaram lá. E na época lá, né? Na época tinha o seminarista Robson Cristo, que já estava no seminário de São José, estava ajudando no seminarista Robson Cristo, estava ajudando, né, no seminário de São José, inclusive, né? Minha mãe, né, já falecida, foi catequista dele, né? Então, essa presença do seminarista ajudava a gente, né, a discernir e amadurecer nossas vocações. Até porque São José Operário, né, é uma paróquia onde vocação não faltava. Então, não só eu, como também outros padres também, Lincoln, Darlan, Francisco Miranda, né, e outros também que passaram por lá, fizeram estágio pastoral lá, Dom Nelson. Então, é uma paróquia com movimentação de seminarista. E isso ajudava a gente a olhar o nosso serviço na igreja com um plus a mais, né? Minha família era muito católica, né? Meus pais eram de encontro de casais com Cristo, minha avó me levava à Santa Missa, fui coroinha, então isso ajudou a discernir, né? A mexer com uma chama lá, a trabalhar com uma chama lá dentro, e isso ajudar no discernimento vocacional. Na sua família você não teve dificuldade, então, assim, na decisão de seguir a sua vida
Não. sacerdotal, vocacional? Não, com a graça de Deus, meus pais família, sempre me apoiaram, meus pais já falecidos, sempre me apoiaram. Sempre me apoiaram, incentivavam, através de oração, através de presença, né? Às vezes iam estar lá no seminário, né? Às vezes estavam lá no seminário, lá, às vezes lá sentados, lá vendo o pessoal sair lá pro futebol, lá, né? Lá no elevador, sentado lá, o pessoal. Era presença constante, né? De 15 dias, às vezes me visitavam, traziam algumas coisas. Era bem visitado, né? Era bem visitado, né? Os seminaristas, era figura conhecida, meus pais lá. E também eram muito envolvidos na paróquia, né? Em eventos, trabalhar na paróquia, aquela coisa, né? Ajudar a paróquia a crescer. Isso ajudou muito, né? A criar um vínculo paroquial muito legal. E hoje você tem alguns parentes ainda que participam lá na comunidade? Hoje, na paróquia São José Operário, meu irmão e minha cunhada frequentam as missas regularmente lá. Estão frequentando regularmente a missa. Estavam frequentando outra paróquia, mas ficou um pouco distante. Aí a minha cunhada convenceu o meu irmão mais velho, Cid, né? A frequentar a paróquia São José Operário lá, porque minha mãe era muito conhecida na paróquia São José Operário, Dona Marli, né? Podemos dizer, Dona Marli era, podemos dizer, a lenda lá. Era lenda junto com o Monsenhor Vitorino, era uma lenda lá, então todo mundo a conhecia lá, né? Então hoje eles frequentam lá, com a graça de Deus. Você percebe que tem alguém ainda na família que tem essa vocação lá? Alguém está querendo aí? Você já percebeu ou não? Alguns priminhos? Ixi, meus sobrinhos, tá difícil. Meus sobrinhos, mesmo ali, são bons rapazes, graças a Deus, né? Os 4 sobrinhos. Mas assim, hoje a gente está trabalhando em outros terrenos hoje, né? Em outros terrenos, outras searas, e ali a gente consegue outras vocações ali. Voltando à sua vocação, padre, durante a formação, você teve algum momento, uma pessoa que foi marcante aí na sua caminhada? Olha, posso dizer que a pessoa assim, que marcou muito a minha caminhada mesmo, e o coração aberto, foi o Cônigo Roberto. A convivência, o pastoreio, o testemunho, conversa. Porque na nossa época, né, a gente convivia no estágio pastoral, né? Mesmo quando a gente convivia com o padre, né? A gente convivia com o padre, a gente saía com o padre de carro para as comunidades, a gente ajudava o padre na paróquia, a gente convivia. Então foi uma presença assim, muito marcante, né, do Cônigo. Foi ele assim que eu já estava amadurecendo bem, mas quando eu convivi com ele na Paróquia Sagrada Família, na Taquara, onde estou lá hoje, foi a presença que marcou mesmo, dizer, poxa, eu quero ser padre. Quer dizer, eu quero ser um padre como ele, né? Eu quero ser um padre como ele, para trabalhar, para estar com o povo, para viver com esse povo daqui, né? Então foi uma pessoa que, assim, podemos dizer que direcionou, assim, amadureceu, né? Eu ainda era um jovem. Eu fui conversar com ele, fazer estágio pastoral, devia ter uns 21 anos, né? Aí ele percebeu alguma coisa boa e começou a trabalhar algumas coisinhas, né? Com a vivência pastoral dele, né? Então, foi uma pessoa que marcou bastante mesmo. Continua marcando até hoje. Como legado, o que o senhor tem dele hoje? Como legado dele, podemos dizer... O senhor tem hoje como marca até na sua vida sacerdotal? Talvez o serviço, a preocupação com as pessoas mais simples, né? O padre Cônigo Roberto era uma pessoa muito simples, muito abnegado, né? Que vivia realmente para o povo, né? Vivia para o povo. Foi a primeira e única paróquia dele, né? Ele entrou lá e saiu, infelizmente, falecido lá. Foi a primeira e única paróquia dele. E ele me ensinou muito essa questão do serviço às pessoas, né? E também me indicou também a participar da fraternidade, né, dos padres de Foucault, né? E também ele me ensinou isso, né? Porque eu via, né? Eu via a convivência. Então foi uma pessoa muito importante. Os padres de Foucault, explica para o ouvinte, que trabalho é esse? Seguinte, a espiritualidade do padre de Foucault, né? Ele era um padre, teve uma conversão, né? Foi missionário diocesano, e hoje é um tripé, né? Que nós podemos dizer que a espiritualidade de Foucault trabalha. Oração, adoração, né? Simplicidade e o serviço aos mais simples, né? Um tripé que a espiritualidade trabalha. Nós vemos numa fraternidade sacerdotal, geralmente nos encontramos, né,
uma vez por mês na casa do padre, nós temos muitos padres idosos lá, inclusive o Monsenhor Gilson, que é o nosso coordenador eterno, né? Nosso coordenador eterno, nosso eterno coordenador, e procuramos viver, né? Essa simplicidade, esse espírito de adoração e serviço, né? Como uma forma de buscar realmente essa centralidade do mistério eucarístico em nossas vidas, né? Então, é muito importante para nós, inclusive, a adoração todo dia, no sentido de buscar o sentido do Cristo em nossa existência. Isso o senhor sentiu lá na sua primeira missa, né? Como é que foi a emoção? Primeira missa. Pois é, Paróquia São José Operário, Realengo. Como foi aquele dia tão especial? A emoção. Eu me lembro da generosidade do Monsenhor Vitorino, né? Era o pároco, né? Era padroeiro da paróquia, né? Era o padroeiro, né? E eu me lembro aí, isso marcou muito o Monsenhor Vitorino. Eu me lembro que ele disse: e aí, Monsenhor, como é que vai ser a festa? Não, é a primeira missa do Jefferson. É a primeira missa do Jefferson. Ele seria meu padrinho de ordenação sacerdotal, só que na época ele estava hospitalizado, ele estava com um machucado muito grande na perna devido a um atropelamento. Eu falei, não, se não é ele, então vai ser só um padrinho mesmo, não coloquei ninguém. Então lá a primeira missa marcou, porque era minha forma de ficar catequizado, estavam meus pais, estava muito amigo dos meus pais, apareceu gente que me viu crescer no bairro de Realengo, né? Pessoas até que falaram assim, não, eu cortei o cabelo dele quando ele era criança, agora eu vejo ele como padre, né? Eu falei, pessoas que você nunca viu, você vê a atração do sacerdócio, né? Você vê a atração do sacerdócio com aquelas pessoas lá, né? Respeito ainda, né, padre? Respeito, né? Muito respeito, né? Muito respeito. Quando eu vou em Realengo, ainda passo, ainda tem muitos amigos em Realengo, ainda eles passam, falam, conversam, perguntam, um respeito mesmo. Hoje o senhor é pároco da paróquia Sagrada Família, já falamos aqui várias vezes desde o início, na Taquara. Quais são os maiores desafios e alegrias da missão pastoral? Vamos lá. Voltei, né, depois de 20 anos, né, saí em 2003, voltei em 2023, é lógico que a área cresceu muito. Agora como pároco, né? Como pároco, né, agora, né, a área cresceu muito, não é a mesma área. A área já era grande há mais de 20 anos atrás. Agora houve um excesso do aumento de pessoas lá, devido a uma série de transformações econômicas no Rio, né, a Transolímpica, né, cortou o bairro da Taquara, que consequentemente trouxe muita gente para morar, mas houve um crescimento meio que desordenado em algumas áreas. E com o crescimento desordenado também entra as questões de violência e insegurança, né? De violência e insegurança. É uma área que cresceu com muitos condomínios, o desafio pastoral entrar nos condomínios fechados, né? Podemos dizer que nós temos condomínio com 100 casas, 200 casas, condomínios residenciais com 5 mil moradores, assim, então é uma realidade hoje desafiadora, né? Que a gente precisa, né? E precisamos fazer uma igreja cada vez mais capilarizada, né? O ciclo bíblico, texto itinerante, para poder atingir. Então a grande dificuldade hoje é atingir as áreas da paróquia que precisam de uma presença maior de igreja lá, porque cresceu bastante. E também as consequências também, né, que acabam gerando também, né, problemas ambientais lá, porque aqui é uma área de reserva ambiental, aí entra a poluição, entra os atritos com insegurança, uma ocupação desordenada, e isso acaba afetando a nossa convivência lá. O senhor tem projetos pastorais, sociais, evangelizadores que estão sendo desenvolvidos na paróquia? Sim. Uma tradição nossa da nossa paróquia lá, que inclusive completou 30 anos ano passado, né, é o nosso pré-vestibular para negros e carentes, né, que funciona de segunda a sábado, né? Segunda a sexta à noite, né, e sábado pela manhã. Um projeto pioneiro lá na área da educação. Foi um gesto concreto, um fruto concreto, né, da campanha da fraternidade desse ano, né, daquele ano, né, foi Fraternidade e Educação. Estamos com um projeto ainda de começar um preparatório para, nós chamamos de preparatório para escolas técnicas, né, Pedro II, Colégio Militar. É um projeto incipiente, ainda estamos analisando também, fora os projetos sociais que nós temos lá, Pastoral da Criança, Conferência Vicentina,
projetos de dança e outros projetos a mais, porque é uma área muito carente, que precisa muito dessa inclusão social lá. O que funciona hoje? Na parte Hoje, social, pastoral? hoje lá na parte, vamos pensar pela parte, nós temos o PVNC, pré-vestibular para negros e carentes, nós temos a pastoral da criança, nós temos a pastoral social em população de rua, né, de subir quentinha para a população em situação de rua, a Conferência Vicentina e a nível social, mais ou menos grosso, o projeto Dança de Francisca da Capela São Francisco de Assis, através da dança, né, que inclui as crianças através da dança, e em geral é isso. Né? Agora, pastoral, nós temos as inúmeras... São quantas pastorais hoje lá? Na matriz, podemos contar em torno de 20 grupos pastorais na matriz hoje. Pastorais, movimentos, grupos, ministérios. Ministério. Nós estamos incluindo aí as comunidades, né? Os locais de celebração. Como são esses locais de celebração? São quantos? Hoje nós somos 17 locais de celebração, hoje, né? Porque nós incluímos também aqui os asilos que nós damos assistência lá, né? Nós temos 5 asilos que nós damos assistência praticamente toda semana com celebração da Eucaristia e distribuição da Eucaristia. Temos o asilo, o Sodalício, né? O Sodalício da Sacra Família, o asilo das Velhas Cegas, temos o asilo a Vila Sofia, do Arte Mesol, o Vida e Companhia e o asilo São Francisco de Paula. Então nós temos celebração, alguns com celebração todo sábado, outros celebração mensal, mas um grupo de mestres que distribui a Eucaristia todo domingo para eles. Todo domingo eles participam da missa e saem para distribuir a Eucaristia, em torno de 80 a 100 Eucaristia lá nos asilos. E temos as capelas, né, que pertencem à paróquia, né? E tem aqui pertence à paróquia. Hoje nós estamos em torno de 9 capelas pertencentes à paróquia, mas também nós temos as outras realidades que nós atendemos, né? Atendemos a Casa de Retiros Carite, né, das Irmãs Carmelitas da Divina Providência, estava fechada para a obra, mas mês que vem estará abrindo, né? Não, esse mês estará abrindo, né? Esse mês, né, para retiros, né? Para retiros novamente. Passa por uma grande reformulação. É uma casa que traía muitas pessoas, também temos missa lá. Enfim, é uma diversidade de comunidades que o saudoso padre Roberto criou e que a gente tem que continuar Algumas dessas capelas vão se tornar paróquias? Estamos trabalhando para a Capela São Francisco de Assis virar paróquia, né? Se Deus quiser, até 2027, né? É a maior capela da paróquia, que vai pegar 5 comunidades, estamos trabalhando nisso, né? Pastoralmente, financeiramente, dando uma atenção maior lá. É um projeto que começou já há 1 ano e meio, né? Estou lá caminhando com eles, vários já me conheciam na época de seminarista, está dando avanços grandes, né? Creio eu que até 2027 a gente consegue transformar lá em paróquia e vai pegar, se dominando, umas 4 comunidades nossas lá. O senhor acredita que a paróquia tem conseguido dialogar bem com os moradores do bairro de Taquara? Sim, acredito que sim, porque a paróquia cresceu praticamente junto com o bairro lá para dentro, né, da Taquara, porque ela fica muito para dentro da Taquara, não fica no centro da Taquara. Ela fica mais lá para dentro da Taquara, próximo à Transunica, a região de Boiona, Teixeira, Santa Maria. Lá para dentro. Bem lá para dentro, bem lá para da FOB. E ela sempre foi uma referência. Até porque para chegar nas regiões mais adentro da Taquara, você tem que pegar a estrada do Rio Grande, que é a principal estrada lá. Então todo mundo passa e vê a igreja num formato de triângulo, ela se torna uma referência. Até porque a paróquia, quando ela foi fundada pelos missionários do Sagrado Coração, MSC. Depois foi transferida para a arquidiocese e o padre Roberto foi o primeiro pároco lá diocesano. Houve uma continuidade na linha de atingir as comunidades, né, com capelas. Então, as pessoas criaram um vínculo com a paróquia, né, de certa forma, de poder vivenciar esse momento ali. Então, as pessoas conhecem bem a comunidade lá, graças a Deus. Na sua visão, como despertar novas vocações nos dias de hoje, especialmente entre os jovens? Mostrando para eles a graça, a alegria de ser sacerdote. Eu acho que o jovem precisa conviver com um sacerdote para ele entender o que significa ser padre.
né? Eu acho que o modelo que nós aprendemos continua válido, né? O modelo, por exemplo, de São João Maria Vianney continua ainda válido, né? Hoje nós temos outros modelos, né? Não criticando os outros modelos, mas o modelo de São João Maria Vianney continua válido. E a presença de um seminarista, né? Daquele jovem que tem alguma coisa, você sente um despertar na vida dele, né? Você tem que sentar, conversar, brincar, rezar, e começar depois a crescer dentro do ambiente comunitário, ser coroinha, ser liderança, fazer uma besteira, chama atenção, corrige, né? Coroinha quebra um candelabro, vocês corrige, né? Chama atenção, corrige. Não vai brigar, não. Não, vai brigar, não. Os coroinhas, eles sabem que eu não brigo com eles. Você tem quantas coroinhas hoje, padre? Nós temos 33 coroinhas lá hoje. Né? 33. Jovens entre 10 a 18 anos. Está enviando alguns para... Alguns estão começando a discernir a vocação. Estão no ensino médio, estão manifestando o desejo. Não posso citar nomes aqui, porque senão a comunidade vai cair em cima dele. Nós aqui são pais. Mas há alguns que já manifestaram o desejo, tá, o seminarista Júlio César está acompanhando, conversando. Você tem quantos seminaristas contigo lá? Lá tem um seminarista de estágio pastoral comigo. Só um só, né? Seminarista Júlio César. Mas como é que é fazer tudo isso? Só o senhor faz sozinho isso? Não. Esse trabalho? Temos lá o nosso vigário, o padre Pedro Lee, né, conhecido nosso. Temos o diácono Eli, o diácono permanente lá, que também é da comunidade, né? Então eles ajudam muito, né? O diácono Eli ajuda bastante na catequese de jovens e adultos, um trabalho bem personalizado, de conversa, de estudo, de presença, né? Junto com outros lá. E o padre Pedro Lee me ajuda na parte celebrativa. Posso dizer que ele segura atrás, e eu vou chegando, vou indo, porque ele segura as pontas lá, né? Atendimentos, celebrações, visitas, né? Tá, graças a Deus se entrosando bem lá na nossa comunidade paroquial e nas 17 aí comunidades. 17 comunidades. 17 o senhor tem 17 comunidades, mas capela mesmo você tem quantas? Capela eu tenho 9. 9, tá 9. certo. Porque é bom explicar isso. Isso, também, né? sempre é bom. São 17 comunidades. Isso. Que o senhor assiste, né? Isso. Mas capela. Somos 9. São 9 capelas. Somos 9 capelas. Isso é muito importante. Né? Explicar isso, né? É. O senhor hoje tem como pastoral, como o senhor destaca hoje? Uma pastoral que o senhor destaca é um trabalho muito mais fecundo na sua comunidade. Uma ou duas ou três? Podemos dizer que 6 grupos sempre foram destacados. É claro que é para não menosprezar os demais. Mas assim, 3 grupos podemos dizer que se destacam aqui, que sempre foram o carro forte da paróquia, era o carro forte que o padre Roberto sempre trabalhou, né? Podemos dizer que era a pastoral da família, paróquia Sagrada Família, tem que ter uma pastoral da família forte, sempre foi muito forte a pastoral da família. Círculo bíblico, sempre foi muito forte. Nós temos muito dessas comunidades hoje aí, elas foram fundadas por círculos bíblicos, né? Isso, quando o Roberto era conhecido como padre dos círculos bíblicos, né? E toda a gama de pastoral social, né? Que isso é uma preocupação muito grande também do Cônigo Roberto, a preocupação social. Todas elas envolvidas aí, que atinge bastante pessoa, e foi uma preocupação muito grande. É lógico que elas passam por dificuldades aqui, que hoje o mundo mudou, mas são os 3 grupos assim que diversificam, né? E atingem os outros grupos, vão se incluindo, né? Os outros grupos vão se incluindo aí, vão se incluindo. É uma paróquia hoje que tem um perfil com muita gente idosa, o perfil mudou um pouco, bastante, mas são idosos muito ativos. Você tem trabalho com os idosos? Estamos refundando a pastoral da maturidade, que eu chamo de pastoral da terceira idade, e se reúnem toda terça e quinta no pátio da igreja fazer atividade física. Eles têm que me dar, inclusive, eles têm que me estimular também. Toda terça estão lá, em torno de 80. Que bom, graças a Deus. Eu nem queria divulgar muito, porque daqui a pouquinho vai aparecer mais lá, eu vou ficar sem espaço, mas em torno de 80 idosos lá. Ô, padre, qual a mensagem que o senhor deixaria para quem está ouvindo e sente que Deus também o chama para uma vocação, seja ela sacerdotal, religiosa ou familiar? Olha, querido padre Zé Brito, podemos dizer que vale a pena entrar nessa vida sacerdotal. Vale a pena, né? Às vezes na vida a gente
leva umas escorregadelas daqui, outra dali, mas o chamado nos chama, o chamado nos convida. E servir a Cristo nas pessoas, né? E servir a Cristo nas pessoas, às vezes, cumprindo simplesmente a missão, sem mérito algum de nossa parte, é algo muito gratificante. É algo muito gratificante quando às vezes, você serviu, né, de estímulo, né, para que um jovem buscasse o caminho sacerdotal. Uma vez eu estava na Paróquia São José Operário, só para explicar isso. E estava numa missa, né? Estava lá o cônego Felipe, né? O cônego Felipe, vigário episcopal do Gato Oeste. Ele chegou lá na missa da posse do Padre Henrique, aí no microfone falou: eu não sei se você se lembra, Jefferson, mas eu estava discernindo minha vocação, e você e o Lincoln me ajudaram no discernimento. Eu falei, faz muito tempo isso, mas eu estava pensando em entrar no seminário, e você era seminarista, me ajudou. Eu falei, pois é, são essas coisas assim, né? São essas coisas que eu nunca pensei, que a gente nunca pensa. A gente fez o papel de ajudar um jovem, né? Fazer a missão, e isso ajudou no discernimento. E quantos casais que a gente dá uma simples palavra, a pessoa encontra hoje na vida, né? E agradece, né? As unções dos enfermos, dos hospitais. Você foi lá, vai lá ser o ministro da misericórdia, a pessoa vem agradecer por aquele momento ali. Então, é esse serviço engajado, esse serviço comprometido que apaixona e faz as pessoas realmente quererem buscar a vida sacerdotal e religiosa. Padre Jefferson, muito obrigado pela sua presença aqui. Volte mais vezes, viu? Deus quiser. As portas estão abertas, né? Deus quiser. Caro ouvinte, muito obrigado a todos vocês. Um domingo abençoado e até o próximo programa, se Deus quiser.